Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Castbox. Faz tempo que a gente não grava. Estou aqui com o coordenador geral da OKBox, Vitor Ascioli, e vamos para o primeiro episódio desse ano, onde a gente vai falar sobre como fazer uma imobiliária vender mais através do marketing digital. A gente tem vários temas para abordar aqui. Quais as estratégias que são melhores para a imobiliária ou qualquer setor de vendas dentro desse ramo de imóveis, como que faz para vender? A gente tem anos de experiência, né? Eu acho que a OKBox, eu vou contar um pouquinho minimamente da história para vocês. Ela tem um DNA vindo de imobiliárias, pelo simples fato de quando eu comecei isso tudo 5 anos atrás, eu vim de uma imobiliária. Eu aprendi marketing digital dentro de uma imobiliária, então assim, como gerar leads, como vender, como despertar, como reter os clientes, né? Que é um desafio. Mas vamos por partes, vamos começar do início. Então, se apresenta para quem não conhece você ainda e o que é que tu faz aqui na agência. Maravilha. E aí, pessoal, tudo bem? Gravando mais um episódio aqui. Agradeço novamente o convite de João, das pessoas que deram feedback dos outros episódios que eu participei. Obrigado, vocês que fazem a gente continuar gravando. Bem, lá quem assistiu meu primeiro podcast, pode botar aí no canal, assiste, dá essa moral. Eu estava como diretor de vendas, diretor do time comercial aqui, mas hoje eu figuro como coordenador geral da agência, tanto aí na parte da parte de criação, um pouco na parte de vendas, um pouco na parte de processos. Então, dei esse upgrade aqui dentro. Deu um upgrade bom aqui dentro. E assim, quando a gente fala, Vitor, de vendas no mercado imobiliário, não só no imobiliário, mas em todos os mercados, agora no imobiliário eu vejo uma ação ou uma dependência da ação do marketing, principalmente do marketing digital, muito grande. Não sei se tu conseguiu notar, só que o próprio mercado imobiliário inteiro, ele já está falando a linguagem digital. Diferente de outros segmentos, você pergunta, desde o maior corretora de vendas a um corretor autônomo iniciante, ele já tem noção de leads, já tem noção de funil de vendas, já tem noção de, pô, eu tenho que estar plantando para colher. E aí, será que ainda tem? E aí eu queria ver contigo para a gente debater nesse tema. Será que ainda tem imobiliária que não está anunciando no tráfego, que não está vendo marketing digital como, assim, uma receita, uma fonte previsível de leads para dar vazão, seja seus empreendimentos de lançamento, seja seu estoque, seja seu aluguel? Olha, aqui a gente tem diversas imobiliárias na agência, na casa, então realmente eu vejo o dia a dia dessas imobiliárias e é importante até fazer um pouco da diferença eu vejo algumas pessoas me perguntarem qual é a diferença entre imobiliária e construtora. Construtora constrói os edifícios, galera. E a imobiliária, ela é justamente o braço comercial dessas construtoras. Às vezes administrativo também, né? Fazer Exatamente, gestão de faz carteira. gestão de carteira de imóveis, aí vai entrar vendas, vai entrar aluguéis. Então, mas me atendo aqui à imobiliária, que foi a pergunta, se tem alguma imobiliária que ainda não está anunciando, olha, você está bem para trás. Eu não duvido que ainda, assim, eu acho muito difícil, de verdade. Porque, como você falou, o pessoal já está vindo, né? Já está saindo das escolas, digamos assim, da vida, das conversas e palestras e tem que tirar o certificado lá, o Cresce. Então, lá eles já batem muito nessa tecla, então eles já vêm da base realmente sobre isso. Agora, o que eu posso dizer para você, de caso posso dizer para você, é que tem muitas imobiliárias que mesmo sabendo e mesmo tendo uma estrutura de geração de leads, de CRM, etc., ainda assim executa de forma muito mal executada. E aí, na minha visão, poxa, ter errado é melhor do que não ter. Concordo. Mas assim, acho que o bom ele é inimigo do ótimo, né? Ah, tá bom assim, tá. Aí você não procura melhorar. E aí quando você para fazer uma análise, quando entra o time de marketing e vai fazer uma análise mais interna, quando a gente começa a colocar isso mais nas métricas e aí envolve todo o pessoal de tráfego da parte de criação, envolve o pessoal de métricas e que a gente bate muito aqui de retornos financeiros com esse gasto, tem muito dinheiro deixado na mesa. Está sendo mais executado. Está faltando processos, falta retorno de informação, falta retorno de informação, você fica sem saber como está o andamento daquele lead, onde é que o custo por lead está no preço ideal, não está, e assim por diante. Então, acho que
para resumir um pouco, falta, acho que tem algumas, né, falando aqui por um cenário genérico, muitas já são bem profissionais, mas muitas não são profissionais nessa parte, né, nessas profissionais de termo do marketing dessa parte. E aí dá problema também. Dá problema também. E acho que até para dar um contexto histórico dentro disso que tu tá falando, eu acho que começou a existir uma evolução. E evolução essa que a maioria tentou surfar ou surfa, só que nem todas fazem isso de uma forma objetiva, uma forma que realmente traga resultado. Eu acredito que, assim, antigamente eu via que minha família, por acaso, também vem de imobiliária, mas aí literalmente só uma parte mais de gestão de patrimônio de terceiros. E aí meu avô, ele basicamente só fazia placas, antigamente. Ele botava uma placa na frente de um imóvel, literalmente depois de um tempo, alguém ligava e esse imóvel era vendido ou alugado. Porque é a mesma lógica da internet. Ele tinha um fluxo de pessoas passando na frente do imóvel, ele botava um anúncio. Uma das pessoas ou algumas pessoas tinham interesse, davam lead, que era ligar Ligar. literalmente, mandar um fax, sei lá, e aí era feita a negociação. A partir daí começou a rede social e começou os classificados, né? Tinha classificado de Jornal, jornal, né? que depois se digitalizou, virou classificados online, que é o OLX, o Zap Imóveis Chave na mão, uma e porrada. tantos outros portais de busca. Portais esses que até hoje estão muito fortes no âmbito imobiliário e até são uma das formas de anúncio que a gente faz por aqui. Exato. Todas as imobiliárias que a gente trabalha, elas têm um contrato com esses portais, onde tem X anúncios mensais, com valor de Y, e eles fazem um trabalho. A gente ou não intermedia ou apenas participa um pouco dessa conversa. Mas o que cai muito mais pra gente é aquela geração de leads mesmo, nativa, né? Aquela Exatamente. geração de assim, poxa, eu tenho um imóvel, eu preciso dar vazão. Eu tenho que anunciar um valor que faça sentido no final das contas, a comissão que eu vou receber está pagando tanto o custo de anúncio desse imóvel, quanto a mão de obra de uma agência, quanto chegar a lucratividade na ponta. E aí, às vezes, a gente se acaba deparando com a pergunta do cliente de, pô, será que vale a pena? Eu tenho que investir. Quanto que eu invisto para rodar? Eu tenho um empreendimento lançamento. Quanto que será para lançar isso? Ou então eu tenho um estoque de imóveis, que seria um imóvel usado, né, para a pessoa alugar ou comprar. Quanto que eu invisto? E a gente sempre fica muito refém da resposta depende, né? Depende do objetivo, depende da pressa, depende do tipo do imóvel. Tem imóveis mais rápidos, tem imóveis mais lentos, mas ainda antes de entrar no âmbito de valores, de venda, eu queria falar da importância do atendimento e do controle, porque de nada adianta você ter volume de leads e você não ter gestão sobre os seus leads, um CRM ou uma lógica de vendas. Uma coisa que eu já vi muito acontecer aqui na agência e aconteceu por acaso hoje comigo, eu estava vendo inclusive um imóvel comercial para outro fim e a gente vê tanta, no Zap Imóveis eu vi tantas opções que eu dei, sei lá, 5 6 leads em 5 minutos. E tipo, até agora ninguém entrou em contato comigo. A não ser as pessoas que eu fui atrás no WhatsApp, os leads que eu me cadastrei, ninguém entrou em contato comigo já faz umas 4 horas. Então, eu sou uma oportunidade que algumas imobiliárias hoje mesmo não estão aproveitando. E aí entra o lado de, às vezes, a gente é buscado por uma empresa, a gente gera o lead e ela não fecha. Então, como que tu, que veio do setor comercial, e aí sim formulando a pergunta, como que tu que veio do setor comercial acha que uma imobiliária, antes de pensar, e pô, a gente trouxe o cara para escutar sobre anúncios, sobre marketing digital, mas antes disso, como que tu levaria o ouvinte a fazer uma reflexão sobre se o time dele tem capacidade atualmente, ou tem uma organização para receber uma maior demanda vinda de um anúncio? Então, eu queria te fazer essa pergunta. Legal. É uma boa pergunta, porque, novamente, e aí aqui a pergunta foi bem direcionada para você, dono de imobiliária, Gestor de um time de vendas de gestor de vendas, e imobiliária, assim, enfim. eu não quero me reter só a isso, porque eu acho que eu costumo dizer para os meus clientes aqui que o corretor, ele não é só um corretor. Eu digo para cara, você não é um corretor. Você é uma empresa também. Você, corretor, é uma empresa. Você é um empreendedor, um autônomo, e você está aí fazendo parcerias para vender imóveis, seja da empresa que você esteja trabalhando, seja você autônomo, enfim. Então, vale para você também, corretor, pessoa física, você tem que ter um processo comercial seu. Não espere, se você for de alguma imobiliária, não espere a imobiliária montar para você isso. Seja você também
o seu empresário de você mesmo, digamos assim. Mas, voltando à parte da pergunta, o que acontece, né? As pessoas se concentram muito na parte de geração de leads ainda. E esquecem de como fazer para recepcionar bem esses leads, como fazer para ter uma boa experiência do cliente ali dentro. É sempre eu quero mais leads, eu quero mais leads, eu quero mais leads. Todo mundo quer mais leads, mas às vezes a gente não precisa de mais leads, às vezes a gente só precisa tratar melhor os leads que nós já temos, que a gente já recebe organicamente naturalmente através das mídias pagas, ou que a gente já tem na casa mesmo de histórico, e assim na base e assim por diante. Então, e aí isso muito passa, né, pela digitalização que você bem citou do ramo imobiliário no geral. Não foi só em imobiliário, foi no setor imobiliário, aí envolve houses, construtoras e assim por diante. Todas passaram muito por essa digitalização, tinham a forma de vender, né? E hoje em dia tá bem mais digital e aí tá bem mais, como é que pode dizer, tem mais influências, mais criadores de conteúdos, tudo isso para gerar mais leads, mas o recebimento dos leads, como eu falei, é importante. Acho que toda imobiliária, assim, generalizando, praticamente toda imobiliária já deve ter isso aí, já sabe a importância, já deve estar fazendo, já faz o investimento em tráfego, em mídia paga, da importância do bom uso das redes sociais e assim por diante. Mas como eu falei na pergunta passada, ainda falta muito profissionalismo disso. As pessoas só estão fazendo, muitas pessoas eu vejo que já estão só fazendo porque, tá todo mundo fazendo, tem que fazer também. Eu fui para uma palestra com o corretor tal, eu fiz um curso e eles falaram para eu fazer isso, fazer aquilo e tem que ser feito. Mas não consegue desenhar bem um fluxo. Então, falta tem que ter alguém ali, um diretor de vendas, um gestor de vendas, para justamente coordenar que esse fluxo aconteça e aconteça da forma mais bem feita possível. Ele tem que estar ali coordenando os corretores que vão estar fazendo esse atendimento, os SDRs, então aquelas pessoas que vão estar fazendo a pré-qualificação até chegar ao corretor. Ah, mas aí o meu já chega direto para o corretor. Tudo bem, cada um tem seu processo, mas eu particularmente não gosto muito desse, mas tem que ter alguém que crie esse fluxo de uma forma bem feita para que, como você falou, para que quando chegue um lead, ele seja atendido da melhor forma possível. Então, como você falou, você deixou em cinco cadastros diferentes e até agora ninguém. Isso é um mau sinal. São 4 horas aí, já que falou, então o lead já vai esfriando. Poderia, e aí talvez por coincidência, as 5 não responderam, mas a primeira que respondesse Chega ali já vantagem. estaria na frente das outras 4, entendeu? Então tudo é isso importante. Então você tem que ter bem desenhado esses processos, tem que ter bem alinhado, né, com a experiência que você quer passar para o seu cliente. A experiência de vendas, ela conta muito, é tão importante que ela faz você vender ao longo dos anos, né? Então você tem que pensar em tudo isso. E aí, como é que você pensa tudo isso? Cara, escuta os clientes, se capacita, pega as tuas habilidades, seu know-how. Você não chegou sendo um gestor comercial à toa. Você já teve lá, né? Você já foi um corretor e foi evoluindo, foi adquirindo experiência. Então você já sabe, você conhece, você minimamente sabe o que está acontecendo no mercado. E novamente, faz parcerias também. Eu tava lendo sobre isso um dia, conversando com um cliente um dia. Engraçado que corretor, às vezes, é uma visão que eu tinha e eu comentando com o cliente. Corretor é uma profissão muito solitária. Ele basicamente, assim, parece que vocês brigam entre si e acaba que realmente acontece. Porque se você não é uma imobiliária que tem a capacidade de pegar uma exclusividade de vendas, você tem diversas pessoas ali vendendo. E aí fica uma guerra entre si, mas às vezes você pode escalar, mesmo sendo corretor, fazendo parceria com outros corretores de outras cidades ou de outros tipos de imóveis. E aí começa a troca diálogo, né? Se aprende um com o outro, todo mundo tem alguma coisa para aprender um com o outro. Então, escuta, né? Escuta. E aí monta um processo bem desenhado. Então, pô, recebi o lead, utilize tais plataformas, OLX, Zap, chave na mão. O que é que vai acontecer? Esses leads aqui, eles vão cair aonde? No CRM, certo? Quem é que vai fazer essa... Vai ter uma pré-qualificação? Já é a primeira pergunta. Sim, vai ter
uma pessoa, uma mínima pessoa qualificada ali para fazer algumas perguntas e fazer um filtro até chegar no meu corretor. Quando chegar no meu corretor, e quantos dias ou horas isso tem que acontecer? Chegou no meu corretor, vai ter alguma ordem de prioridades ou se for vendas é só com o corretor, só com os corretores tais, enfim, se for aluguel vai para outro setor. Chegou no corretor, como é que ele vai fazer? Já vai marcar uma visita, já vai marcar uma visita ao imóvel, vai primeiro ligar. Então assim, vai desenvolvendo, vai testando e o que for dando melhores retornos, vai otimizando e aí você vai profissionalizando o teu time comercial. Perfeito. E eu acredito que também dentro dessa, quando você vai estruturar o caminho do lead, eu acho que é importante também estruturar o retorno desse lead ao time de marketing que está gerando essas informações, não é Sim, isso? isso é importantíssimo. Que às vezes a gente vê muito aqui o que o lead vai e nunca mais volta, ele Nunca só mais volta. vai. E É, aí eu não tenho retorno se esse lead fechou, qual foi o tempo de resposta, que é o problema que eu estou passando hoje. E se ele fechou, foi tranquilo, não foi? Ele já tinha objeções que eu poderia ter feito na campanha, exato. porque aí entrando mais em campanha, não existe muito mistério, não. A gente basicamente aqui na agência, a gente por anos de experiência, hoje em dia a gente tenta ser o mais objetivo possível Sim, e o mais direto possível em todas as nossas campanhas para diminuir as objeções. Então, assim, se o móvel tem um preço atrativo, eu vou trabalhar preço. Se o móvel tem uma característica muito atrativa, eu vou trabalhar a característica. Localização, endereço, perfil. Quanto mais informações eu dou de um imóvel e coloco esse imóvel para aparecer para a pessoa certa, e essa pessoa dá o lead, mais chance tem de vender. Eu exato. vejo muita gente que tenta gerar lead com propaganda tendenciosa. Nem enganosa que eu vou falar, porque enganosa tá fora do que a gente prega, mas tendenciosa ao ponto de, poxa, o cara tem um plano de pagamento de um imóvel, sei lá, de meio milhão, onde ele tem um plano de pagamento, coisas intercaladas muito loucas, de 50 mil de intercalada, que no final das contas tem uma parcela lá de 999. Ele vai e aí ele faz um anúncio assim: more na melhor vendida da sua cidade por 999. É tendencioso. Vai gerar lead? Vai. Tu vai Vai. colocar uma foto de uma piscina, de um rooftop com a piscina, a parcela 999, mas o que é que vai adiantar se o público que der o lead, ou se o volume, a maioria dali não tiver condições de compra? Então, assim, na minha cabeça, eu acho que é sempre uma luta entre conseguir criar o anúncio mais atrativo possível, sendo o mais real possível, e para justamente a expectativa do lead ser atendida, mas também eu gerar um desejo no lead para ter um volume de vendas, para ter um volume de lead. Então, é como se eu fizesse uma campanha não tão atrativa, ou pelo menos assim, poxa, se eu digo que o apartamento é 50 milhões, eu vou estar sendo quase zero atrativo. Quase ninguém Muito teria. nichado. É muito nichado. Acho que esse valor, poucos imóveis existem, mas se eu digo também, se é um imóvel de 50 mil, eu estou abrindo muito. E aí o leque de possibilidade de pessoas querendo seria quase que infinito. E aí é justamente sempre aquela pergunta que a gente faz pro dono da corretora, pro gestor de vendas. Como é que teu time tá? Tu tem time ou tu não tem time? Tem volume de gente para atender? Porque aí a gente pode fazer uma pré-qualificação, um filtro na fonte, ou eu posso fazer uma estratégia de maior volume e entregar o maior volume possível para o time dele filtrar. Eu acho que sempre existe um pouco dessa diferença. Quem é que vai filtrar? Vai ser o time ou vai ser a máquina, né? A máquina seria um formulário bem mais restrito. Poxa, se eu quero só pessoas que morem na cidade, tem essa faixa etária, tem essa faixa de renda mensal familiar. Eu coloco todas as perguntas no formulário, eu já filtro pro cara, eu só passo para ele o que tiver dentro do perfil que ele quer. O que não tiver, eu mando um e-mail, eu faço alguma coisa. Agora, se ele tem os 50 corretores parados, eu vou jogar tudo para ele, não é isso? Isso entra muito naquela linha que a gente prega aqui na agência, na OKBox, de assessoria personalizada, né? Isso é alinhamento de expectativa, é entender qual o momento que esse cliente está. Então, poxa, eu sou uma imobiliária muito grande, no qual eu já tenho um time de corretores muito grande, muito forte, eu preciso alimentá-los. Então a gente precisa gerar lead. Ele não está muito preocupado com a qualificação desse lead. Ele vai ter um SDR ou ele não vai ter um SDR, ele vai ter realmente uma porrada de corretores e ele quer ver esses corretores ativos.
Então, tudo bem, é uma escolha do cliente, a gente tem que trabalhar dessa forma e montar uma estratégia de marketing na qual vai satisfazer essa expectativa que o cliente tem com a gente, é personalizado. Aqui a gente nunca faz um plano, um pacote fechado e sai replicando, né? Não é uma receita, não existe uma receita de bolo pronto. O marketing, ele é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Então, eu tenho que me adaptar para cada cliente. Vão ter clientes que vão ser imobiliárias de portes mais luxuosos, de padrões mais altos. Então, ele vai ter uma estrutura de menos corretores, algo muito mais consultivo, uma venda mais consultiva, um corretor com outro padrão de fala e atendimento, porque o imóvel que ele está vendendo requer, e aí isso influencia, parece que não, mas vida real, senhoras e senhores, a roupa que você usa influencia, o conteúdo que você está pregando na internet influencia. Então, a internet hoje ela é um mural, né? Ela é o seu portfólio, tudo influencia. E tem quem gosta, tem quem não gosta, mas essa é a realidade. E então ele vai ter um corretor que ele vai exigir outras coisas, um certo tipo de fala, um certo tipo de vestimenta. Vão ser menos corretores, então ele vai passar, vai ter sim uma SDR, vai ter uma pré-qualificação maior. Então isso é personalizado, a gente se molda com a realidade de cada cliente para atender a expectativa. Aqui na Okbox é dessa forma que a gente trabalha. Não existe uma receita de bolo pronta. Cada caso requer uma análise e de cada caso a nossa equipe de criação vai lá e estrutura um plano de marketing que a gente entende junto com o cliente que vai ser o melhor para ele, porque no final das contas a gente está todo mundo em busca da mesma coisa, que é o resultado, que é fazer ele vender. E aí voltando só um pouquinho que tu falou lá sobre o lead, que chega, faz o processo e se perde. Falando aí em termos de agência, é importantíssimo esse feedback para a gente. O feedback positivo e o feedback negativo também. Às vezes eu costumo falar com os meus clientes aqui, a gente faz reuniões quinzenais, né, com os clientes, justamente porque se a gente, a maioria dos clientes, a maioria não, mas se a gente não for em busca desse feedback, a gente sabe que dificilmente alguns clientes vão dar. Então, quinzenalmente a gente faz e eu digo para ele, eu brinco assim, velho, me dê um feedback. Ele pode ser positivo ou negativo, mas me dê. Porque se ele for negativo, beleza, vou lá e mudo, altero, vamos trabalhar para chegar no positivo. E se ele for positivo, ótimo. Não é para encher meu ego, é para que eu possa otimizar e torná-lo ele ainda mais positivo. Então, às vezes, eu já vi cliente dizer que, não quero falar porque vocês vão achar que já tá bom, não sei o quê. Não, eu vou melhorar ainda mais, pô. O meu trabalho aqui é fazer o melhor, sempre o melhor cada vez mais, até porque a campanha que está dando certo hoje não significa que vai estar dando certo amanhã, né? É um trabalho contínuo, é um trabalho recorrente, é um dia de cada vez. A gente faz um plano, né? Monta um projeto de 3 meses, 6 meses, mas não significa que daqui a 3, 6 meses, ou não significa que esse próprio projeto daqui a um mês já não esteja ultrapassado, já esteja obsoleto. A internet ela é rápida, as coisas hoje em dia estão mais rápidas, estão mais voláteis. Então, o feedback positivo e negativo ele tem que surgir, ele tem que surgir. E tem um tema que eu também queria entrar aqui, que seria o que é que vai fazer o gestor de vendas, o decision maker de uma imobiliária ou de qualquer segmento semelhante, que é o que vai caber para esse episódio aqui, tomar a decisão de quem ele quer buscar, para quem ele quer pedir ajuda, para uma agência ou ele quer montar um time house, que a gente chama que é bem comum nas imobiliárias, que é aquele time interno, aquele time, o apoio ao time de vendas, que seria basicamente o braço de marketing dentro da imobiliária. E aí tu como vindo como gestor comercial e hoje em dia coordenando equipes de marketing, que também coordena equipe de imobiliária, como que tu vê essa distinção? Existe uma competição ou são coisas totalmente correlatas que tem que sempre coexistir? Sendo uma equipe house tendo suporte de um agente externo como nós, ou se a melhor coisa do mundo é o cara montar um time interno, só que é muito caro, e aí talvez uma assessoria faça mais sentido, uma parceria, um representante. Qual seria o modelo ideal
para depois do modelo ideal, a gente montar junto com o ouvinte aqui, ou a gente debatendo, como que a gente faria uma campanha para como que a gente venderia um imóvel. Digamos que alguém do nada chega para a gente, ó, tô com um imóvel, tô com um lançamento, quais são alguns passos simples e naturais que a gente geralmente sempre faz e a gente faria. Então, na primeiro cenário, tu acha que existe essa distinção ou são coisas que tem que andar juntas mesmo? Rapaz, tu me deixasse um dilema aqui agora. Porque durante a tua pergunta, tu mesmo para mim deu a resposta. Porque, na minha visão, o cenário ideal seria um meio a meio. Nem internalizar tudo e também não externalizar tudo. O problema aí entra na questão financeira da coisa. Eu acho que esse seria o cenário ideal, mas o cenário ideal não necessariamente é o cenário viável financeiramente. Então, se eu tivesse orçamento, se eu tivesse um budget sobrando, eu, eu com certeza falaria para o meu cliente, olha, é bom você ter uma equipe interna aqui. Por quê? Porque uma equipe interna você consegue fazer um controle de qualidade maior. Você consegue estar dando um treinamento maior 24/7 para aquelas Que o pessoas funcionário ali. respira o teu negócio, né? O teu Entendeu? imóvel específico. Exatamente. E aí algumas pessoas se espantam quando eu falo isso. Tu tá se prejudicando. Isso aqui, cara, eu não estou me prejudicando. Eu estou prestando uma assessoria para o meu cliente. Eu estou dizendo que para o meu cliente é importante ele ter isso. Não externalizar 100%. E eu acho que eu me prejudico quando eu não sou honesto com o meu cliente. Quando eu sou honesto com ele, ele enxerga muito mais valor em mim. Então eu chego para ele e falo, ó, na minha visão, tu precisa tirar alguns processos da agência, daqui da assessoria, e internalizar. Vai ser mais produtivo para você financeiramente. E aí ele se espanta mesmo, a gente reduz o valor, contrato, não sei o que, mas vai ser melhor. Porque você vai conseguir capacitar essas pessoas ao ponto... Porque a gente pode fazer uma análise e chega no momento que o problema não é a geração de lead, o problema está... Falar aqui um exemplo que existiu, não foi necessariamente da imobiliária, mas foi do setor imobiliário, de outro cliente nosso. O problema não estava na geração de lead, não estava nas vendas, mas estava na quantidade de distratos. Pô, na quantidade de distratos. Vê como é um negócio que não necessariamente é um problema do marketing em si, né? Que teoricamente se encerra em gerar o lead. Mas a gente vai mais a fundo, a gente tem que fazer o nosso cliente ter mais resultado. Então, se ele está tendo distrato, ele acabava que não via esse resultado financeiro lá na ponta. E aí o distrato ele pode ter um pouco a ver com a venda, que talvez estivesse muito agressivo, mas também tinha muito a ver, a gente chegou na conclusão que tinha muito a ver com o Customer Experience. O que é que se fazia após a venda? Porque as pessoas acham que, vendeu, muitas pessoas acham, vendeu, né? Próximo. Mais lead, vendeu próximo. Mas até receber o imóvel, até receber o habite, até ter a chave, você tem contrato, você tem financiamento, você tem inadimplência, você tem diversas questões que isso internamente, você com um time muito bem treinado, você consegue evitar. Então, isso é um cenário que eu vejo ideal. Uma equipe de marketing que presta uma assessoria, que vá além do, tô gerando lead e acabou, com a equipe lá dentro. E aí essas equipes elas vão fazer contato e acho que o melhor dos mundos vai acontecer. O problema é que isso é caro. Você vai ter que tanto bancar uma assessoria externa, quanto você vai ter que ter uma equipe interna. Aí esse é o cenário ideal. Não tendo condições de fazer esse cenário ideal, de você ter o meu e-mail, você provavelmente também não vai ter orçamento para internalizar tudo, como eu falei, isso era o mais importante. Aí eu iria com a parte da assessoria, porque aí você vai estar contratando um time que vai literalmente viver, né, dessa geração de lead, já vai ter todo um know-how. Então, para você que precisa disso acontecer mais rápido, até você contratar um time, etc. Se você já quiser gente com know-how, eles vão ser mais caros. Então, volta para a parte do problema do orçamento, né? Então, pô, estou com um orçamento mais reduzido, aí você vai ter que externalizar. E aí, escolha bem com quem você vai externalizar. Novamente, tem diversas agências de marketing digital aí fora, assessores aí fora, que montam a receita de bolo. Isso não dá certo. Isso não vai dar certo. O que deu certo para um tipo de cliente não necessariamente vai dar certo para outro tipo de cliente. Então, escolha uma assessoria
num valor no qual esteja nas suas condições ali, que você enxergue justo. E aí essa assessoria, ela tendo essa mentalidade de crescer junto com o cliente, de ser honesto ao cliente, de saber a importância de uma gestão de rede social completa, como a gente diz aqui, não é só a campanha. A campanha ela é uma ponta, né? Mas tem todo o por detrás aí, como eu falei, tem todo o Customer Experience, tem o Customer Success, tem os criativos que vão ser utilizados, tem como a gente vai utilizar as outras ferramentas. Então, TikTok está fortíssimo aí na área imobiliária, você já vai além de Facebook, Instagram. Então, faça uma boa pesquisa, alguém que quando você externalizar, quando você for externalizar o seu marketing, ele pelo menos tem um pensamento de estar dentro do teu Que aí negócio. pega um pouco do que o teu negócio tem de DNA, qual a estrutura de marketing que já vem sendo criada, adaptada a um método que a gente, por exemplo, aqui tem, né? A Exato, gente tem nosso método de gerar lead para imobiliária e a gente adapta com o DNA um pouco de cada uma delas. Tem exatamente. imobiliária que super é humana, né? Super aparece, e tem imobiliárias aqui que são completamente frias, mas o método se encaixa nas duas e as duas têm o que ela... E isso rende até outro debate, que eu já vi muitos corretores. Estava sexta-feira, inclusive, eu estava com alguns corretores, a gente estava visitando alguns imóveis e eles não gostavam muito de aparecer. E eles estavam nesse dilema. Pô, Será que tem Vitor, que eu aparecer mesmo? preciso aparecer mesmo, eu preciso ser esse Que a criador de galera quer conteúdo, hoje esse em dia fazer influencer, né? receita de bolo, né? Eu vejo na Exato, internet e aparece, pô, um cara que tem puta sucesso no âmbito imobiliário, ele fala: você tem que fazer o Reels assim, entrando no imóvel, passando desejo, vendendo o intangível. Mas será que é isso mesmo para exato. todo mundo, para Receita de todos os bolo, imóveis? exato. Não É, necessariamente. Funcionou para ele, sem dúvida, é um método. Mas também tem como criar outros métodos que mais se encaixem com o teu imóvel, com o seu perfil, com o público que exatamente. tu quer, né? E assim, ele conseguiu replicar esse método? Fez outras pessoas terem sucesso também? Sim, tá. Mas se sim, Não, é um método validado, mas não válida, necessariamente é o mas único método. exato, assim. Então, pô, deu certo com todo mundo, não deu comigo. Aí começa aquela pressão, né? Porque o cara vai vender que deu certo com todo mundo, obviamente. Ou então ele só vai vender os melhores que deram certo. Mas quantos fracassaram ali? Mas aí o corretor que já vive naquela pressão de tem que vender, né? Vive de comissão e etc. Ele já começa desconfiante. E claramente ele estava apreensivo, pô, Vitor, será? Eu preciso fazer isso e tal. E assim, cada um é cada um, não necessariamente você precisa fazer isso, ou talvez não necessariamente você precisa fazer esse método. Você pode criar o seu método, você pode aprender outros métodos, você não, volta para aquela parte. É expectativa, é alinhamento, é cada um, é entender como é que a gente vai conseguir explorar o melhor de cada empresa, de cada profissional e assim por diante. Saquei. E para a gente encaminhar para o fim, como é que a gente faria? E aí, pelo nosso método, pela nossa experiência, pelo tempo que a gente já está atuando nesse ramo, vamos vender um lançamento, ou então um relançamento de um imóvel padrão, um imóvel residencial, num custo médio de 500 mil. Como que a gente faria? Qual seria a primeira etapa aqui dentro da agência que nós precisaríamos saber sobre o imóvel? A primeira etapa dentro da agência é a gente construir uma identidade visual daquele, no caso se for um lançamento, né, uma identidade visual desse lançamento. Então, o que é que a gente vai querer explorar ali de melhor? E a identidade visual, né, a comunicação não verbal, ela tem que estar 100% alinhada com o que a gente vai trazer depois. Então, pô, vai ser um imóvel, vamos estudar o público, vamos estudar a localização que ele vai ter, e aí vamos começar a dar um nome para o edifício, vamos começar a construir identidade visual, se for para um público mais jovem, algo mais de cores mais vivas, se for um público mais premium, de cores mais fechadas, e assim por diante. Criou essa unidade visual, criou esse KV, né, como a gente chama, vamos começar a desdobrar o KV em materiais, tanto digitais quanto off. Então, o offline ele não morreu, ele não está obsoleto, você varia de negócio para negócio, e nesse negócio é importante. E aí se atende então a mais a parte digital da coisa, como é que eu, que é que eu já iria, que é que eu começaria? Uma rede social bem feita, e aí, o que é uma rede social bem feita, né? Bem amplo isso. Mas eu humanizaria o máximo possível essa rede social. Eu traria o maior número se é um lançamento, né? Ainda está no 3D, então eu traria o maior número de 3D possíveis.
eu traria ali uma pessoa explicando o máximo possível, trazendo mais realmente, mostrando, conversando com o público. Não deixaria de lado a força venda, a palavra venda, etc. Não deixaria de lado, mas eu tentaria minimizar o máximo possível. Criaria de fato uma conexão com aquele meu público. Então, se for um imóvel de 500 mil, de 2 quartos, super bem localizado, recém-casado, para recém-casais e assim por diante, eu tentaria me comunicar o mais possível na minha fala, no meu roteiro de fala com essas pessoas, para que eles se vissem morando ali. E aí, obviamente, impulsionar tudo isso para justamente fazer um filtro, né? Atingir esse tipo de pessoa. Exploraria outras redes sociais que estão aí, como o TikTok, por exemplo. Iria para um Google, que é uma ferramenta de search, e criaria um bom site, Isso que eu ia falar, a gente precisaria ter uma página de uma captura página de para captura no direcionar todo site, esse tráfego de pessoas interessadas através de toda a com comunicação, para certeza. elas identificarem todas as especificações. Então, assim, é difícil passar todas as informações do empreendimento no anúncio. Não tem Então, como. eu tenho que captar a atenção, usar alguma isca para levar até uma página. A página é essa, que teria todas as informações do É empreendimento. essencial. Pode ser uma página de captura, né? Uma landing page, se você quiser realmente focar só nesse lançamento. Mas se você for uma imobiliária e tiver um portfólio, tiver uma oferta de imóveis ali, você pode utilizar essa oferta como isca e aí apresentar outros imóveis que você tem no teu estoque, digamos assim, e aí você tem que ter um site bem otimizado para isso, um site que permita o consumidor fazer filtros, buscas e assim por diante, que fique fácil, né, intuitivo dele usar, para que ele, se ele chegou até lá em busca desse imóvel, ele pode necessariamente querer alguns similares também. Então, é a oportunidade que você tem de mostrar a autoridade da sua imobiliária e a quantidade de ofertas que você tem ali para aquele lead. Então, importantíssimo o site ou uma landing page, até porque isso também tem que estar integrado no Linkado a teu algum CRM, CRM. para que aí o time de venda consiga ter uma visualização fácil de prévias de informações daquele lead, já consiga ser mais direto, mais objetivo, consiga ser mais rápido, consiga ser mais organizado e assim por diante. Então são vários passos que é uma metodologia, eu diria, ok box de se trabalhar. Não significa que se você replicar tudo nos trintrins que eu falei aqui, vai dar certo para o seu negócio, porque a gente está utilizando algo bem genérico, um exemplo de 500 mil, bem vago, mas assim, para o case, eu acho que no geral é o que vem dando certo, essa humanização, essa venda consultiva, essa conexão com as pessoas que você quer atingir, impulsiona para esse tipo de pessoa tenha um bom site, um bom landing page que consiga tornar interessante e quebrar as primeiras dúvidas e objeções. E aí entra com o time comercial, faz visita e assim por diante. Isso se encaixa completamente naquela estratégia que a gente fala como um todo de gerar o tráfego para atrair a pessoa Sim. certa e aí para ter engajamento. Engajamento não necessariamente a É curtida uma ou comentário, e curtida, sim né? entender que, pô, que produto é esse produto é para mim, se não é. Fazendo sentido esse produto, teria a conversão, que nesse caso não seria nem a compra, seria o O lead. lead. O interesse explícito chegando para o time comercial efetivamente fechar a venda e reter até o ponto final, porque geralmente uma venda de um bem desse é uma venda de um bem, é uma venda mais complexa e longa Era o que eu ia do que falar comprar um agora. sanduíche ali, né? Era exatamente o que eu ia falar agora. Até porque o mérito aqui é justamente, principalmente na imobiliária, que tem uma oferta de outros imóveis, e aí de vendas, de aluguéis e assim por diante. Então, ele veio, é o imóvel isca, né? Ele veio através desse imóvel, mas não significa que ele já queira comprar esse imóvel, até porque a gente está falando de um bem de valores, de quantias aí, né? Altas, vultosas e assim por diante, de algo que é eterno, ou que pelo menos vá se durar diversos anos. Então, ninguém sai comprando um imóvel como sai comprando um sanduíche, realmente. Então, não é uma jornada de compra rápida, não é uma jornada de compra fácil. Então, aqui, de fato, a geração do lead já é algo de se comemorar, e aí o processo comercial ele deve ser respeitado, a jornada de compra daquele consumidor deve ser respeitada, para que você não avance e não queira também tornar isso algo
desconfortável para aquele momento que é tão importante na vida das pessoas, que é a compra do imóvel, né? Geralmente é uma compra única, né? Para a maioria das É o bem da pessoas. vida, né? E eu acho que a gente conseguiu dar um resumo bom, desde do como a gente vê a ideia de fazer o marketing para esse ramo imobiliário que é um dos maiores do mundo, em Sim. todo o mundo, e um dos que mais movimenta dinheiro, real estate, e um pouco da nossa visão também, de como que a gente vê, como que a gente executa, se faz sentido ter uma house, se faz sentido contratar uma assessoria. Enfim, queria te agradecer por participar desse episódio, mais um episódio, o primeiro de 2023. A gente vai voltar com a frequência maior nos episódios até agora. E se você gostou, curte esse vídeo aqui no YouTube, se você está vendo pelo YouTube. E também deixa um comentário aqui embaixo quais são temas que faz sentido. A nossa ideia é começar a nichar mais. Acho que o próximo tema a gente quer falar sobre bares e restaurantes, que é outro segmento aqui. E talvez se o seu segmento não seja nem imobiliário, nem bares e restaurantes, manda aqui no YouTube que a gente vai ver e provavelmente vai gravar um episódio para o teu setor também. Fechou? Então, obrigado pela audiência, obrigado por escutar até aqui. E foi um prazer fazer esse episódio para vocês. Valeu! Valeu.